Olá, galerinha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, tá? Sintam-se todos abraçados pela professora Rosiane. Desejo muita paz e proteção a todos vocês, crianças, e a todos os membros da família de vocês, certo? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre as invasões francesas e holandesas. Vamos lá? O Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, mas outros países da Europa ainda continuavam tentando ocupar as terras brasileiras, né, que pertenciam a Portugal. Então eles invadiam o território brasileiro. O objetivo era sempre o mesmo: a exploração das riquezas naturais. E agora, como a gente vai conhecer um pouco primeiro sobre as invasões francesas, vamos lá? Aqui nesse slide nós vamos falar um pouquinho sobre a invasão francesa. Tem uma foto que retrata aqui os franceses com seus canhões em guerra, tá? Pela uma parte do território brasileiro. Os franceses desembarcaram no território da América Portuguesa entre o ano de 1500 a 1530. Em busca do pau-brasil. Eles tinham interesse em apoderar-se de uma parte do território brasileiro. Então, no ano de 1555, durante o governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, que hoje está localizado no atual estado do Rio de Janeiro. Os franceses conquistaram a confiança dos indígenas tamoios, que esses indígenas eles haviam organizado a Confederação dos Tamoios, que é a luta contra os portugueses que queriam escravizá-los. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar, né, os franceses da região do Rio de Janeiro. A expulsão, gente, né, dos portugueses, eles só conseguiram expulsar os franceses no ano de 1567. Sob o comando do comandante Estácio de Sá. Mas ele foi morto em combate. Mesmo conseguindo expulsar os franceses do Rio de Janeiro, ele foi morto em combate. Estácio de Sá era o sobrinho que veio para o Brasil, era o sobrinho do Mendes Sá, que veio para o Brasil para ajudar na luta contra os franceses. Estácio de Sá ele foi considerado o grande líder dos portugueses nessa luta, que expulsou os franceses do Rio de Janeiro. Ele também fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Aí, logo depois, os franceses, eles voltaram a invadir outra área territorial brasileira. Só que aí, eles invadiram no ano de 1612. Eles invadiram um estabelecimento agora localizado no estado do Maranhão, que fica localizado aqui no nosso estado. No ano de 1612, eles construíram um forte, ao qual deram o nome de São Luís, em homenagem ao rei da França, né? Esse nome originou o nome da nossa cidade, que é a atual capital do estado do Maranhão, que é São Luís. Construíram em uma ilha o Forte de São Luís, como eu já comentei, que originou a cidade de São Luís, atual capital do estado do Maranhão. Mas 3 anos depois, em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e os portugueses começaram a povoar essa região. Sendo assim, para ser a melhor maneira para defender novamente essa área territorial contra a invasão francesa. Então, os franceses, eles invadiram 2 partes do território brasileiro. Primeiro, eles invadiram no Rio de Janeiro, que foram expulsos de lá. Depois, anos depois, eles vieram para cá, para o estado do Maranhão, invadiram aqui a nossa ilha, fundaram o forte, que é o Forte São Luís,
hoje, que é a atual capital do estado do Maranhão, que é a nossa São Luís. Vamos lá falar um pouquinho agora sobre a invasão holandesa. Tá? O Brasil ele também foi invadido duas vezes pelos holandeses. Primeiro, eles ocuparam a cidade de Salvador, no ano de 1624, ficaram lá por um ano. Depois, invadiram o estado de Pernambuco, em 1630, e ficaram ali por 24 anos. Controlaram quase todo o território nordestino. Pernambuco foi o local escolhido pelos holandeses para ser invadido porque era uma capitania muito rica e que tinha grande produção de cana-de-açúcar. Os holandeses eles queriam controlar o comércio de cana-de-açúcar que ia para a Europa. Por esse motivo, a Holanda precisava dominar a região que produzia em maior quantidade o açúcar, que nesse caso era Pernambuco. Chegou em Pernambuco em 1637 Maurício de Nassau. Ele era um alemão a serviço da Holanda para assumir o governo. Ele fez a região progredir bastante e foi muito estimado pelos colonos de Recife e Olinda. Maurício de Nassau ele voltou para a Europa, não ficou por muito tempo, ele voltou para a Europa no ano de 1644. Com sua volta, os holandeses passaram a cobrar empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. Já com essa cobrança de empréstimos, os colonos ficaram revoltados e reiniciaram uma luta contra os holandeses. Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de insurreição pernambucana. Essa insurreição pernambucana, essa luta, essa guerra durou 10 anos. Durante esse período, ocorreu diversas batalhas, até que no ano de 1654 aconteceu o combate final. Esse combate final originou-se a Batalha de Guararapes, na atual cidade de Pernambuco, de Jaboatão dos Guararapes. Os holandeses renderam-se e voltaram para o seu país. Os holandeses deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar no Caribe, ou mais precisamente nas Antilhas, para vender para a Europa. Com isso, o produto na América Portuguesa deixou de ser comprado pela Europa em grande quantidade, o que causou enormes prejuízos no comércio e na colônia. Ok? O nosso conteúdo de hoje sobre as invasões está no nosso livro de história, da página 116 até a página 120. Aproveite, faça uma nova leitura. Aproveite também para acessar a plataforma Estúdio Cades. Leia os nossos slides com bastante atenção, tá? E até a próxima aula. Um forte abraço da professora Rosiane.